O Espiritismo, como bem definiu Allan Kardec, trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, convidando o homem para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Assim sendo, é imperiosa a tarefa de estudá-lo, buscando conhecer as nascentes da vida, a jornada do princípio espiritual e trabalhando com segurança e valor a si mesmo para, renovado a cada dia, apresentar o índice de melhoria moral e espiritual a cada hora. Origem, natureza e destino. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se a partir do princípio inteligente individualizado? Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar Necessário, para que possamos, nesta viagem inimaginável para alguns, perfeitamente tangível para outros, enigmática para aqueles outros ainda, mas para nós outros, como se estivéssemos em tempo real viajando no tempo, tanto remontando as origens da vida até este momento, quanto viajando para o futuro, buscando a compreensão de outras realidades. A nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores, que são a causa do nosso existir. A nossa gratidão ainda maior, com todo respeito a vocês, ao César Ayala. Sem ele, não estaríamos chegando até vocês. E mais profundo do que a vocês, a ele, o César, aos equipamentos, à internet, ao próprio estúdio, às empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol, Hotel Del Príncipe, Pousada Colonial, e sem os recursos dessas empresas e dos colaboradores anônimos, aqueles que contribuem mensalmente ou esporadicamente, nada disso também seria possível. Mas, acima de tudo, aos que divulgam, como vocês, toda a programação, mas sem Deus, a causa primária de todas as coisas, sem o Cristo de Deus como mestre, modelo e guia, sem a luz do seu Evangelho, que é força, vitalidade e vida, nada disso seria possível também. Então, a nossa gratidão, mais uma vez, a tudo e a todos os seres, desde o mais ínfimo fascículo de luz ao mais elevado astro. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Na obra A Gênese, Allan Kardec foi muito claro que somente o estudo do princípio inteligente na sua verdadeira origem e a compreensão da lei de unidade e entender essa trajetória desde as origens da vida, compreendendo a natureza do ser e a sua real destinação, olharíamos para uma anomalia e veríamos uma contradição. Mas quando compreendemos tanto a lei quanto o princípio inteligente do universo, ou as criaturas que estão imersas na criação, veríamos onde alguém fala um caos, apenas o surgimento de uma nova ordem. Nada, exatamente nada, não há menor possibilidade de ter alguma coisa fora do prumo, porque o arquiteto supremo do universo é a suprema sabedoria. Ele está presente em todas as coisas, em todas as cenas, e é a onipotência inquestionável.
Então, como sabedoria suprema, não poderia ter nada errado. Por ser a onipresença, Ele está presente em tudo. Mais uma segunda possibilidade de não ter nada errado. E por ser a onipotência, se alguma coisa tivesse fora do prumo, Ele faria a correção imediata. Por isso, à luz desses ensinos cósmicos, a tranquilidade chega em nossas consciências, a calmaria chega em nossos corações, e não mais a fé cega, nem tampouco a raciocinada. Mais ainda, não é mais a fé inabalável, mas sim a fé inquebrantável, mas vivenciada, que nós chamamos hoje de intuição proativa. A intuição para nós outros já é algo proativo, mas é ela própria proativa. Então, para conversarmos a respeito do capítulo 3º da obra O Despertar da Consciência, do átomo ao anjo, a Neuza Marques, o Alexandre Marques e o nosso irmão Glauber Oliveira. Sejam muito bem-vindos, amigos de longas datas. Vamos estudar. Eu vou ficar só observando. E vocês, o Glauber está tendo uns probleminhas técnicos, mas vamos começando. Assim que ele retornar, ele se achega. Então, Alexandre e Neuza, por sermos cavalheiros, a Neuza em primeiro lugar, pode... Ok. Boa noite a todos. Gratidão por mais esta oportunidade que nos é dada. Estamos aqui hoje como estudantes. A minha proposta, falando com o Sebastião há uns dias atrás, foi que estudássemos o capítulo 3, compreender melhor a nossa natureza, a nossa origem, natureza e nossa destinação, entendendo a trajetória do princípio espiritual e do princípio inteligente do universo, já que ele é o elemento único e que tudo que existe é formado por ampliação de experiência e vai se capacitando conforme se amplia e se organiza melhor. Então, entender esse capítulo, para mim, pelo menos a forma que eu entendo, é fundamental. Um grande abraço a todos que estão aí sintonizados conosco e vamos aos estudos. Alexandre? Oi? Oi, estamos aí. Uma excelente experiência a todos, que nós possamos contribuir com o máximo do mínimo que nós conhecemos. Para que vocês tenham uma ideia, amigos ouvintes, nós já estudamos há alguns anos esse capítulo 3 do livro Despertar. E por curiosidade, eu fui contar quantas vezes ou quantos estudos foram necessários em cada grupo de estudos que nós participamos. E quando eu cheguei num deles, contamos 17 estudos de partes do livro, um único grupo, e mais 4 outros estudos extras de outros autores para facilitar o entendimento deste capítulo. Então, nós chegamos a 21 estudos. Então, confesso que ainda falta muito para nós. Então, não estamos querendo assustar o ouvinte, mas somente explicar
que hoje não é pretensão nossa esgotar o assunto e não tratar nem 5% do assunto. Tamanha contribuição que esse capítulo traz. E a forma que eu tenho de contribuir com as minhas considerações iniciais e estimular você a continuar conosco e a investigar não só esse capítulo, é uma citação de Leon Denis que é preferida, é uma das preferidas do Sebastião. Ela está no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, na terceira parte, no capítulo 23. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, a ação soberana, que no pensamento silencioso faz germinar a obra, e segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. É isso que existe no livro oculto em nós, a qual esse terceiro capítulo nos ajuda a descortinar. Sejam todos bem-vindos. O Glauber já voltou. Glauber, pode saudar o nosso público, fazer a sua introdução. Boa noite a todos e a todas. Realmente tivemos um probleminha técnico, mas cá estamos novamente. Bom, primeiramente grato pela oportunidade de podermos aqui estudar com aqueles que vieram antes que nós. Então, gratidão profunda a todos vocês pelo acolhimento, pelo auxílio. E falar desse terceiro capítulo é desafiador, porque realmente no primeiro momento a gente encontra certo desafio, vamos dizer assim, para não dizer dificuldade. Mas somos persistentes e vamos tentar extrair o máximo daquilo que nós já podemos compreender, né? Essa origem, eu penso que com todos esses estímulos que nós já tivemos, o princípio de tudo é compreender que tudo é energia, né? Uma vez que a gente parte dessa compreensão, nós sabemos que tudo é possível ser transformado e cumprindo um determinado papel no estágio que ele é próprio, dentro das etapas do progresso. Com o entendimento que servir é o grande projeto que nós temos aqui. E o Alexandre citou uma passagem, e eu gostaria para esse início de também citar uma passagem de Nicanor, no livro Transmutação de Sentimentos, que ele fala que quem recebeu deve dar para tornar-se digno de mais receber. Então essa é a nossa mensagem de introdução. Então, antes de começarmos o estudo para o telespectador, para os nossos internautas, o livro parece enigmático e ele tem as colas para compreensão de todos os capítulos. Quem quiser compreender o terceiro capítulo tem que prestar muita atenção no segundo. E se prestou atenção no segundo e não conseguiu compreender o terceiro, o capítulo 4 foi feito para compreender o segundo e o terceiro. Principalmente o terceiro. Ele repete com outras informações todo o trajeto para a compreensão mais vasta. Porque o eixo central do livro é o 3, 5 e 10.
já que o primeiro só apresenta a proposta, que é necessário conhecer a si mesmo. O segundo vai falar de Deus e das leis, dar uma compreensão da criatura e do Criador. Agora, o 3 é a nossa origem, natureza e destinação. Compreendido esse, pode até saltar, com todo respeito, o 4, e ir para o 5º, que é o ser já na sua completude individualizada. E o 10º é a ação consciente. Mas vamos lá, quem vai começar? Vamos começar pelas damas ou pelos cavalheiros, Alexandre? Eu, por mim. Então, a Neuza. Porque Já que você que fez a proposta, né? Exatamente, eu lembrei de você. Você fala que quando alguém tem uma ideia, é que precisa executá-la. Mas aí, como ninguém faz nada sozinho, então, aí eu chamei esses companheiros aí, estudiosos, muito mais que eu. Mas eu quero começar o nosso estudo de hoje lembrando de Francisco de Assis. Porque estudando o capítulo 3, é impossível não lembrar dele. Porque tudo que São Francisco nos ensinou traz essa integração com tudo que existe. Né? E, então, eu procurei um poema, chama-se Cântico das Criaturas. No YouTube tem ele cantado pelo padre Fábio de Mello e por outros corais. E é muito bonito o cantado. Mas como eu não sei cantar, eu vou ler. Francisco de Assis, nós já sabemos que é o comandante supremo, abaixo de Jesus, da equipe de espíritos que comandam o despertar da consciência, formado por muitos seres benevolentes, estão aí trazendo ensinamentos através de Sebastião Camargo, nos ajudando a evoluir, a expandir a nossa consciência na medida dos nossos esforços. Então vamos lá. Poema Cântico das Criaturas, Francisco de Assis. Altíssimo e onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória, a honra e toda a bênção. A ti somente, Altíssimo, eles condem. E nenhum homem é digno de te imitar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, o que faz o dia e por ele alumia. E ele é belo, radiante e com grande esplendor de ti. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua, pelas estrelas que no céu formaste as claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo momento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo pelo qual dá às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual nos é muito útil, úmida, preciosa e fácil. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, ele é belo, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela Mãe Terra, a qual nos sustenta, governa e produz diversos frutos, flores coloridas e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa amor corporal, da qual nenhum vivente pode escapar. Bendito aquele que se encontra na tua santíssima vontade,
a qual a morte não fará mal. Louvai e bendizei, ó meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei, ó meu Senhor. Aí nós homenageamos Francisco de Assis. Eu já vou começar agora, Sebastião. Na página 75, quando você fala da experiência da semente. Se ela tivesse consciência da capacidade germinativa que ela carrega em si, para formar, né, um novo ser, uma nova planta, ela teria com certeza mais segurança. Mas lá no finalzinho, está na página 75, você fala que ante a certeza de que todos os elementos participantes dessa unidade consciencial ampliada serão aperfeiçoados, promovidos, o resultado do trabalho diário dessa consciência do grupo será mais exitoso. Eu queria entender melhor, Sebastião, essa consciência grupo. Qual é o campo de manifestação? Se ela está só ali nos reinos anteriores, se está também dentro de nós, em todos os nossos sistemas e todos os nossos corpos. Eu acho que está inverso aí, não está, Alexandre? Quem faria as perguntas aqui seria eu, né? Eu estou achando, Neuza, eu vou fazer de conta que ela perguntou para você. Terceirizar a responsabilidade. Não, mas é que no nosso grupo nós ficamos com essa dúvida sobre a consciência. Qual é o campo de atuação dessa consciência? Mas isso é o capítulo inteiro. Então, se o Alexandre souber responder... Eu não vou judiar dele, porque ele está ali com outra pauta ali, eu vou socorrer você com muito carinho. Você percebeu que nesse capítulo nós colocamos que não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Colocamos lá com Anne Besant, na obra de Hermínio Corrêa de Miranda, Alquimia da Mente. Então, quando falamos de consciência, segundo a obra Psiquântico, também nesse capítulo de Hernani Guimarães Andrade, nós podemos vê-la de fora, assim também Hermínio anunciou também na obra citada. Se olhar de fora, consciência é quantidade. Se eu olhar de dentro, consciência é qualidade. Então, um estado de qualificação da consciência é a inteligência, o que ela sabe fazer. Então, vamos dar um exemplo bem prático, bem simples. Numa semente tem duas equipes, dois grupos conscienciais. Uma foi destacada para ser ou se transformar nas raízes, que vão cravar a terra para buscar os nutrientes que já existem na terra. Sendo os atômicos e assim até remontar à fonte. Esse grupo de seres chamamos a consciência grupo. Se observarmos um formigueiro, um cupinzeiro, uma colmeia de abelha, vamos ver também essa consciência grupo. Vamos ter uma consciência que rege o cupinzeiro como um todo
E por mais que quebremos a metade do cupim, coloquemos uma placa de aço dividindo na vertical o cupim ao meio, construirmos uma redoma em torno para que a equipe do lado direito dessa placa de aço não tenha contato com a do lado esquerdo, elas vão trabalhar para reconstruir a parte do cupinzeiro que de alguma forma dizimamos ali, trituramos, quebramos, e elas vão construir até a sua completude. E conforme o experimento científico mostra, eles tiram a placa de aço após cada uma chegar no final e percebe que todos aqueles pequenos túneis se encaixavam uns nos outros, sendo que esta vinha até aqui e terminava na placa, mas ficava aberto o túnel. Assim que tirou a placa, elas só completaram a construção. Então existe um elemental, que é o que nós chamamos o ser que conduz a consciência grupo. Por isso que nós estamos colocando com todo respeito, com todo cuidado no segundo livro, na parte de orientações e esclarecimentos necessários, que o todo é maior do que as partes. Então esse todo celular, então se juntarmos todas as organelas e subdivisões, a consciência desse todo, ou esse todo, a soma das organelas e subdivisões, vai ser maior porque vai acrescentar a consciência que rege esse todo. Por isso, se juntarmos todas as dimensões cósmicas, todas estão em Deus, mas a consciência que rege todas elas, que é o Senhor Supremo, é maior do que as partes, porque acolhe todas as partes dentro dela própria. Então, a consciência celular é maior do que todas as organelas, do que todas as partes. Assim como a consciência, modelo organizador biológico no perispírito, mesmo sendo a camada mais simples, cada átomo desse universo, modelo organizador biológico, tem mais experiências do que todos os átomos somados no corpo físico. Cada célula tem a experiência de todas elas simultaneamente. Por isso que a matriz da célula-tronco está nesse modelo organizador biológico, que gerencia o DNA aqui, que é a consciência da célula no plano físico, para que ela possa realizar qualquer tarefa em qualquer parte do corpo, graças à consciência gerenciadora, que é a consciência mãe, que está, de alguma forma, materializada por intermédio do DNA na consciência celular física. E a célula física estaria inteira dentro dessa consciência, assim como o corpo está inteiro dentro do perispírito desse modelo organizador biológico. Então, a consciência grupo é a soma de todos os elementos, regido por algo que os integra todos simultaneamente. Entendi. Então, no nosso corpo também temos isso, em cada órgão, não é? Cada órgão. Sim, cada órgão tem a sua consciência comandando todos os tecidos. Cada tecido tem a sua consciência grupo comandando as células que fazem parte daquele tecido. Cada célula tem a sua consciência grupo porque é um agrupamento de vidas, assim como cada molécula, átomo, que já é um átomo, é um aglomerado de forças vivas. Assim como cada sistema, o corpo biológico tem uma consciência gerenciadora, porque é um agrupamento de vidas inumeráveis compondo o corpo biológico, e assim subsequentemente. Deixa eu dar uma contribuição aqui. Indo para uma situação em que talvez o ouvinte consiga imaginar, materializar, nós vamos tentar desenhar o que o Sebastião está comentando. Conscientemente, quando você corta o dedo, você não fala conscientemente, se reconstrua os tecidos,
Você às vezes corta o dedo, derrama algumas lágrimas, sente um pouquinho de dor, mas não pensa mais naquele processo. Você só reza para que pare de doer. Enquanto você está pensando na dor, Sebastião está explicando que existe uma consciência, existe um sistema que vai estancar o sangramento, vai gerar os elementos anestésicos necessários para entender que o seu dedo não é uma mutilação permanente, ele vai gerar os recursos necessários para aquela mutilação parcial, vai começar todo um processo de cicatrização, aonde você, alma encarnada, não está pensando nisso, mas existe um elemental coordenando tudo isso. E se tudo está em tudo, é muito simples de entender que também existe um elemental não só coordenando o formigueiro, como você explicou, mas coordenando toda uma manada de zebus, todo um conjunto de pássaros voando. E me impressiona, até nos animais, cachorro, que são desgarrados logo cedo da sua mãe, como que pode já ter hábitos que os cientistas vão falar que são distintos, mas como podem esses hábitos estarem tão presentes um cachorrinho de 3, 4 meses que não conheceu a sua mãe? Como ele sabe fazer algumas coisas que ninguém ensinou ele como fazer? Então, se pensarmos como consciência grupo, nós também vamos identificar que nós, seres humanos, estamos também sendo regidos por consciência grupo. Um exemplo, dentro de uma família, quando o Sebastião fala que a consciência é maior do que os elementos, e se eu estiver errado, Sebastião, me corrija, por favor, imagine que são 4 pessoas naquela família, marido, esposa e 2 filhos. Existe uma consciência coordenando essas 4 personalidades com um objetivo. Qual o objetivo? De haver a promoção e o progresso das 4 almas de todo o condomínio a qual eles fazem parte. Então, sem o perceber, eles vão interagindo, eles vão trocando experiências, às vezes até se agredindo, tendo de desenvolver virtudes que eles inicialmente não têm, mas até esse momento de ter atritos, ele também são oportunidades para crescimento e para aprimoração de virtudes. E quem está coordenando isso? Existe uma consciência que coordena isso, tá? Visando o bem de todos. Se olharmos uma empresa, é assim também. Se olharmos uma cidade, também é assim. Se olharmos um país, existe uma consciência coordenando este país, analisando a necessidade dos seus habitantes, aonde muitas vezes nós não compreendemos os destinos de uma nação, o porquê que este ou aquele eleito, e às vezes duvidamos da providência divina. Como o Sebastião explicou, não existe nada abandonado. Nós estamos sobre a guarda, sobre os cuidados, sobre o amparo de uma consciência maior que está fielmente a trabalho do Criador. E que este representante, ele tem um nível de amor, um nível de fidelidade a esse Criador, a essa potencialidade divina, infinitamente superior ao que nós conseguimos compreender. E vamos colocar um pouco mais lenha na fogueira antes do Glauber. Se você quiser fazer o comentário, Glauber, pode fazer depois, eu coloco. Me lembrou agora dessa colocação do Alexandre, que vai estar lá também na página 76.
até hoje. E o trabalho. O Glauber Pode colocar dessa Está falhando. forma. tá travando o seu. Bom, Então, daqui a pouco ele coloca, assim que restabelecermos o contato com ele. Vamos só colocar uma situação aí, pode colocar, voltou. como eu estava dizendo, me lembrou da frase de Jesus, que está lá na 76. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quando a gente fala de consciência grupo, de solidariedade, de contribuição para a promoção de tantas consciências da qual estão na nossa retaguarda e da mesma forma estamos na retaguarda de outros. Esse conceito do servir e pela vontade, tá falando da individualidade nesse momento, pela vontade de colaborar com um contexto, penso eu que essa consciência grupo, ela irá fazer essa integração de todos esses princípios para que realmente estagie dentro do mundo das formas e cumpra com um papel no estágio que é próprio. Então, esse início que eu falei do servir, eu penso que o Alexandre, quando trouxe essa informação, está muito ligado ao que nós viemos aqui realizar, que é o trabalho para mais amar, o trabalho para a gente ascender de uma forma consciente, por já conhecer os mecanismos da lei, nós temos condições, um leque de possibilidades maior para nos integrarmos a ela. E assim, de forma consciente, a gente conseguir criar um movimento necessário para estender a mão para promovermos do mesmo modo que também estendemos a mão para que outros nos auxiliem nessa estrada. Então, vamos fazer um pequeno trajeto. Então, nós sabemos que a nossa origem primeva, remontando lá na fonte, nós tivemos a nossa origem de fato como espíritos, começando como princípio inteligente, como um prolongamento do psiquismo divino. Então, o psiquismo divino, segundo Miramês, é uma energia una, que é uma expressão do verbo criador, que é uma criação da luz incriada. Então, a luz incriada usa o verbo criador para criar o psiquismo divino. E, segundo as leis, ou a lei máxima, dele destaca fascículos de luz, simples e sem ciência do vir a ser. E eu fico imaginando como que a suprema sabedoria consegue criar algo sem ciência do vir a ser. E cria a lei. E nós percebemos que a primeira tarefa desses seres é memória, porque eles vão unir-se em dois ou mais para formar
podemos dizer em plano menor. Aqui já materializado o verbo se fazendo carne. De modo que, quando se eleva mais um tanto, desse elemento se transforma em matéria mental, já composta de seres vivos incontáveis, preparando-se para transformarem-se no que nós chamamos de bioenergia, obedece um quark, que obedece um nêutron, que obedece o próton, que obedece um elétron, que obedece um fóton, que forma a consciência do próprio átomo. Então, ele sempre, como aluno, está observando o professor e, ao mesmo tempo, gerenciando os menores do que ele mesmo. E a isso chamamos a edificação da consciência ou a individualização do ser, que é a soma de muitos e está sempre no meio. Da criança, quando ela nasce e vai na direção do seio da mãe para sugar o alimento, às vezes mais a mãe está fazendo isso, em parte Cristo planetário da Terra, de Marte, Júpiter, fazendo o seu papel dentro do sistema solar, às vezes não tendo uma noção exata da dimensão de governadoria do sistema como um todo. Então, eles participam cada um da sua função, mas de acordo com o seu crescimento dentro desse todo, eles vão chegar a um momento de ter a habilidade, com os elementos somados, para transformarem-se na consciência desse todo, como Jesus nos ensinou. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E cuide da obra por aqui, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E eu estou indo preparar outros lugares, outros mundos. Então deixou quem? Os guias da humanidade. Mais de 70 hábeis ministros
governando o planeta Terra, enquanto ele saiu, pelo menos em parte, desdobrou-se para a construção de novas realidades. Mas não afasta, porque Jesus sai sem sair. Então, parte da consciência Cristo pode, assim como o Espírito pensa, um pensamento, ele pode criar uma realidade e viajar para outra dimensão. Assim é o Cristo. Então, ele permanece como um elemento de sustentação nos automatismos básicos do planeta e percebe à distância a necessidade de quem ficou na gerência. E vai intuindo-os, inspirando-os para que continue. Quando a coisa começa a apertar, a oração existe para isso, rogam socorro, e é como se ele deixasse a obra que está em construção lá na frente e retorna, orienta de perto e volta ao trabalho grandioso outra vez. Então, em linhas gerais, para gerar uma situação, é exatamente assim que ocorre, tanto no micro quanto no macrocosmo. Eu vou pedir a palavra. Oi, pode falar. Tá. Neuza, eu não posso perder a oportunidade, porque o Sebastião, ele adora ser alguns ângulos dos ensinos do mestre, de Miramês, por João Nunes Maia. E ele tem um capítulo que chama-se Obediência. E eu acho que o ouvinte amigo vai me ajudar a fazer essa pressão em cima do Sebastião, onde ele fala assim, primeiro parágrafo, somente Deus não tem necessidade de obedecer a quem quer que seja. Nós outros carecemos de obediência, já que somos inferiores, e com ela estaremos, presta atenção, com ela, obediência, estaremos abrindo os canais para o aprendizado de outras virtudes. Olha só, através da obediência,
nós abrimos os canais para o aprendizado de outras virtudes. E lá na frente, no último parágrafo, ele vai falar assim: se quiseres entrar na evolução reta, não conseguirás sem a obediência. Porquanto não há fé sem obediência, não existe caridade sem obediência, não aparece o amor sem obediência. Então, traduzindo em miúdos, se a obediência é o canal que abre para o aprendizado de todas as virtudes, para mim fica claro e evidente que o Sebastião tem o dever de colocar nesse livro, no próximo livro, um subíntegro, não mais falando só do ser que é obediente, porque no livro Despertar, ele traz 28 passagens falando do obediente. Mas, tirando o Miramês, não tem mais ninguém falando dessa importância da obediência. E um ser que trata 28 vezes sobre o obediente, ele tem conhecimento para falar da virtude obediência, da importância da obediência, porque se sem ela nós não vamos ascender, não vamos ter dilatado os canais das outras virtudes, olha a importância que isso tem. Ele fala que, não existe caridade sem obediência. Então, o que eu faço de caridade, eu tive que desenvolver um tanto de obediência. Ele vai falar, olha, não há fé sem obediência. Então, a fé que eu tenho é proporcional à obediência. E ele fala, não aparece o amor sem obediência. Então, quer dizer, não quer dizer que não existe o amor, mas não aparece o amor sem que a obediência apareça primeiro. Sebastião, em cadeia nacional, eu estou te convidando, e o que você pode nos falar da virtude obediência sem antes brindar na transcrição de um item do capítulo do próximo livro? Ele é cheio de gracinha, né? Vocês, internautas e telespectadores, que a resposta já está no livro, só ele que não viu. Mas vamos aí. A resposta mais fantástica da obediência está no Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. E eu respondi a pergunta sua antes de você perguntar. Todo o trajeto que eu fiz é obediência. Então, se eu não sei fazer, eu obedeço e observo. Então, eu entro com o que eu sei. O que eu sei é o que o Glauber colocou. Eu começo a servir. Faço por dever, não por obrigação. Então, dever é aquilo que eu faço sem ninguém me pedir, sem ninguém me cobrar, perante as leis que eu já trago em minha consciência. Então, eu não estou me esforçando, não estou querendo me mostrar. É obrigação moral fazer aquilo, fazer aquele mínimo. Então, obediência é quando a minha razão. O que é a minha razão? O que é a razão? A razão eu uso ela para calcular o que possuo graças à memória que está inserida no próprio mecanismo consciencial que nós chamamos de mente, que não mente. A mente não. Quem mente é quem a conduz, que não sabe conduzi-la. Então, a razão, ela sabe calcular, ela sabe catalogar, ela sabe comparar, ela sabe analisar. Então, se obediência é o consentimento da razão, fala. A Neuza vai falar, Sebastião, faça esse bolo. Neuza, eu estou sendo honesta. A minha razão me diz que eu não sei fazer, mas posso obedecer-te. Eu serei obediente às suas diretrizes.
Inicialmente vou fazer exatamente como você ordenar, nem mais nem menos, porque do contrário seria desobediência. Agora, a partir do momento que eu assimilei o conteúdo seu, eu posso falar agora: Neuza, você me permite colocar um ponto neste conto? Porque eu entendi a sua ideia, os ingredientes do bolo, entendi de tal modo que eu gostaria de melhorar a sua obra. Você permite? Se ela permitir, aí eu vou fazer o rearranjo aqui, os 4 talentos diante dos 2 que você me dera. Aqui os 5 diante dos 5 que você me concedeu. Então, obediência é quando eu reconheço, usando a minha inteligência, o meu conhecimento, usando o meu poder imaginativo, usando a minha capacidade criativa, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Capacidade imaginativa depende dessa inteligência ou dessas inteligências. Capacidade criativa é o pensamento mediante o conhecimento que eu tenho, a inteligência que possui a capacidade imaginativa. E graças à memória, eu faço um autoexame, consulto o livro oculto que existe em mim e chego para alguém e falo: diante do que você me oportunizou fazer, eu só sei que quase nada sei. Mas eu entro com o que sei e o restante eu obedeço às diretrizes que for para que a harmonia do contexto prevaleça. Então, obediência é o consentimento da razão. Agora, indo além com a obediência, chegando ao estado de resignar-me na ação, e eu sei que não posso fazer mais do que aquilo, mas resigno-me na ação, aí já é o consentimento do meu coração, que simboliza sentimento. E o sentimento já sabe criar, ele sabe edificar, ele sabe alimentar e ele sabe iluminar. Por isso agora eu passo pela prova baseado nesses sentimentos valorosos, resignado-me na ação, ou resignando-me na ação, porque a razão já me aconselhou a obediência às leis. E agora, a resignação vai colocar todo o meu poder criador nos sentimentos mais nobres, para que eu possa criar a nova realidade na ação, sem revolta, porque a obediência já me possibilitou, me oportunizou a ação. Então eu não vou fugir da luta, porque agora aliada à obediência eu tenho a disciplina. Tudo entrelaçado. Não existe possibilidade de exercitar a obediência nem a resignação sem a disciplina. E segundo Chico Xavier, também está escancarado no primeiro livro, o que nós chamamos de disciplina é a chave que me permite abrir a porta, sair e lá fora olhar o tempo, arejar as ideias e retornar. Ou seja, a disciplina não me permite abandonar a causa. Eu estou ali resignado, o que nós chamamos de consentimento da razão, me permitiu tentar a resignação, agora a disciplina, que não me permite abandonar enquanto eu não solucionar a questão. Então, disciplina, obediência, resignação. Ou obediência, consentimento da razão, resignação, consentimento do coração. Então, eu já estou pronto, como aluno, como eterno aprendiz. Agora eu preciso da disciplina para não abandonar nem a obediência, nem o exercício dela, nem o da resignação. Mas sem a perseverança, isso não dá certo. Por isso, a perseverança vai estar estimulando para que eu leve adiante
A tarefa, aliado à disciplina, obediência e resignação. Perseverança. Só que perseverança sem esperança para fornecer diretrizes e matéria-prima não dá. E essas diretrizes e matéria-prima, a esperança já traz o amor. Tudo começou lá com a obediência. Agora está nascendo o amor. E sem a fé para conduzir essa moçada toda, que vai ser a construção do trabalho de todas, nada acontecerá como finalização do projeto. É um trabalho belíssimo, mas nós queremos um dia, já tem informações suficientes no próximo livro, mas um dia construir um livro só falando das virtudes. Porque Miramês me deu a conhecer a cidade das virtudes, que fica acima da capital de São Luís, no Maranhão, onde ele aportou, ali na praia de São Marcos. Então, a cidade das virtudes. Cada escola estuda uma delas. E assim sucessivamente. Vamos lá. Impressionante como tudo se entrelaça. Quer falar, Alexandre? Vou só concluir. Na verdade, eu quis provocar, amigo Sebastião, para que ele trouxesse essa riqueza, porque até ele falou algo que eu desconhecia, que é essa intenção de fazer um livro somente de virtudes. E quando você olha o livro Despertar, um dos orientadores é justamente o Miramês. Então, eu não tenho a menor dúvida que o Sebastião conhece com profundidade a obediência. O que eu noto é que, apesar de ele sempre estar falando da obediência à paternidade cósmica e colocando várias formas de obediência no livro, falta para o leitor, não estou falando no livro do Sebastião, mas falta na literatura mesmo, alguém que trate a obediência com a envergadura que ela tem. Por quê? Se o Miramês vem e coloca que ela é o canal que dilata, que abre a compreensão e a aplicação à vivência das outras virtudes, nós estamos falando da origem, natureza e destino. Então, como falar do desenvolvimento das demais virtudes se eu não passar por obediência, entendendo todas as nuances dessa obediência? Quando nós olhamos toda a situação do planeta, eu vejo em todo canto uma desobediência, uma escola de desobediência a tudo. Desobediência aos pais, à família, desobediência às leis, desobediência cívica, desobediência à relação entre civilidade, entre de trato com as pessoas, desobediência no respeito às coisas, aos animais, desobediência em tudo. Então, para mim, está muito claro que não vamos andar muito em termos de desenvolvimento de virtudes se nós não entendermos como começar esse trabalho de obediência, se nós não dermos o devido valor. Como o Sebastião é a bola da vez, é a ele que eu estou pedindo. Não trate só da forma como você colocou, e eu estou insistindo, estou quase implorando. Né? Trate de uma maneira em que vire uma referência para qualquer um falar assim, olha, onde eu encontro o assunto obediência de uma forma ampla e profunda, sem dúvidas. É lá no livro do Despertar, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Então vamos lá, mas vamos trazer para fora, então, em relação ao nosso país, ao nosso planeta. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do dever, que é a lei da vida,
que ele existe desde as menores situações às mais elevadas, nós estamos vendo no nosso país ou em nosso planeta, quando alguém excede, desequilibra, desarmoniza o contexto, é o momento da desobediência civil, que visa o bem do conjunto. Então, todas as vezes que há algo absurdo, então alguém está fazendo algo absurdo que está prejudicando muitos, no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro. É melhor que um único caia do que todos irem para o buraco, coloquei com as minhas palavras. Então, desse modo, quando as autoridades que não têm a moral, não têm noção do que é dever, do que é disciplina, do que é obediência, do que é resignação, esperança, amor, fé, e apenas quer o poder demonstrar que mandam e quer que todos obedeçam. Se esta ordem é absurda, aprendi no Exército Brasileiro a maior de todas as lições que eu aprendi. Ordens absurdas não se cumprem. E na época, o comandante do nosso pelotão, após nos ralar, é assim que falamos por lá, a gente já estava tão exausto que poderia jogar uma granada de gás lacrimogêneo que a gente não sairia do lugar, segundo o que nós pensávamos. Só que colocou lá quase, mais ou menos 30 homens, 30 soldados dentro de um buraco que aparentemente cabia 10. Inicialmente, o primeiro teste, ele jogou uma granada de gás lacrimogêneo. Em menos de 5 segundos estava todo mundo fora desse buraco, porque nós já tínhamos feito um trajeto dentro de um túnel de mais ou menos 10 metros, cheio de gás lacrimogêneo, no qual, se inspirássemos, queimávamos tudo por dentro. Se alguma parte do corpo estivesse descoberta, queimava a pele por fora, mesmo que levemente. E num outro momento, jogou todo mundo lá dentro. E jogou algumas serpentes, só não sabíamos que eles tinham retirado o veneno. Não ficou um lá. Mas exatamente era para não entrarmos no buraco. Porque se cabia só 10, como vão entrar 30? Ordens absurdas não se cumprem. Então, a desobediência civil diante dessas situações vexatórias, que nós estamos vendo cidadãos que querem apenas trazer o pão de cada dia para casa. E nós vemos a covardia moral dos cidadãos, já que alguns policiais que não são policiais, que não representam a instituição, alguns seres despreparados que estão lá cumprindo ordens absurdas, onde um herói na Bahia partiu desse plano, mas mostrou o que é isso, não cumprir ordens absurdas de alguém que não tem moral para dá-las, porque o bem de todos é o eterno princípio. Então, se um comandante, se um dirigente, se uma autoridade visa o bem do conjunto, agora cabe a obediência, porque ele visa o bem do conjunto, por mais que eu não consiga alcançar a completude desse bem, mas eu obedeço porque eu estou vendo que a sua intenção e na ação o que faço não prejudica quem quer que seja. Mas quando, obedecendo a esse ser, eu estou prejudicando terceiros, aí é a hora da desobediência, que nós chamamos, em sentido macro, desobediência civil. Então nós vemos, às vezes, 2, 3 camaradas, mesmo que estejam armados, por isso que dificultam o armamento para o cidadão brasileiro e outros países também, porque se tiverem armados, vão estar igual. Então, eles vão ter como barrar esses maus policiais. Vão desarmá-los
e dar voz de prisão, porque o cidadão tem autoridade para isso. A hora que a população aprender isso, como já estão fazendo, e botar esses camaradas nos lugares deles, pode às vezes até alguém perder a vida tentando fazer isso, mas vai ser considerado, não estamos insuflando a baderna, estamos dizendo quando é hora de fazer alguma coisa para parar essa barbárie. Isso é desobediência no bom sentido, que é o exercício da virtude também. Então, obediência quando eu desconheço a realidade, mas vejo que a realidade visa o bem do conjunto. Isso é prático no nosso corpo, quando ele está sendo maltratado, ao suicídio celular, à apoptose. Quando o jejum intermitente acontece, ocorre a autofagia. Então, há vários mecanismos, tanto no micro quanto no macro, para que possamos exercitar de fato a obediência quando visam de fato o bem dos cidadãos, porque cada autoridade representa os cidadãos. O poder maior está na mão dos cidadãos, dos brasileiros, dos terráqueos, e não na autoridade que foi eleita ou escolhida para aquele cargo. Quem deu o poder pode tirar, e quem dá o poder é o povo, através do voto ou por outros meios, por intermédio, às vezes, daqueles que nos representam. Então, entender bem isso para que nós possamos resolver o problema atual do nosso país, por exemplo. Quando acontecer isso, e nós juntarmos, mas não é meia dúzia de pessoas, é a população em massa ir para as ruas e exigir que seja respeitada, que tenha o direito de trabalhar, que tenha o direito à vida, à sua liberdade. Porque sem liberdade, para que viver? Não tem sentido. Então, quando aprendermos isso, nós vamos entender de fato o que é obediência. Obediência à nossa carta magna. Então, obediência a ela. O que é que ela nos garante? Liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de buscar o nosso pão de cada dia, de trabalhar, de vender o que nós produzirmos, se formos comerciantes. Liberdade. Agora, quando tira isso de nós, aí é hora de exercitar com equilíbrio a desobediência civil e demonstrar na prática que nós sabemos quais são os nossos deveres e quais são as nossas responsabilidades, mas, acima de tudo, também, se cumprirmos os nossos deveres com responsabilidade, temos direitos. A Constituição nos garante isso. Então, isso é um exercício consciente. Isso acontece no micro. Se eu estiver maltratando o meu corpo, ele tem autoridade para desobedecer-me, isso está no segundo livro, e me colocar para fora do corpo. O corpo tem essa autoridade. Até então ele me obedecia cegamente, mas a partir do momento que eu começo a maltratá-lo dioturnamente, ele tem o direito de convocar para todas as células que já praticavam a apoptose, todo mundo ir para o suicídio. Muitos suicídios não é porque a pessoa quer, porque ela maltrata o seu corpo, ele prefere morrer do que ser conduzido por essa pessoa que o maltrata diuturnamente. Então, muitos suicídios não é que a pessoa teve a intenção e foi lá e fez com as próprias mãos. O próprio corpo cria os mecanismos e induz o próprio indivíduo a dar um fim na situação, porque ele não é escravo, mas sim um instrumento que deve ser tratado com amor. Vamos lá. Essa obediência, eu acho que aceitar esses convites que a vida nos propõe, primeiro de tudo, tem o componente da coragem. E a coragem, a gente sabe que ela acorda a vontade e ela faculta a decisão. E decidir, por ser obediente, é caminhar com segurança.
assumir esse dever de servir, como nós falamos lá no início, porque quem serve prossegue e avança. Agora que nós nos permitimos sermos estradas para o caminhar dessas incontáveis consciências, nós somos facilitadores da pedagogia divina. E isso nos traz uma segurança nesse caminhar, porque dessa forma nós estamos em alinhamento com a proposta maior. Quanto maior alinhamento com essa proposta, mais saúde, mais harmonia, mais equilíbrio. E essa vontade consciente, ela nos permite obedecer, né? Mas captando todas as informações pelo estado de presença. Eu estou presente naquilo que realizo, não estou gerando expectativas ou ilusões, mas eu estou compondo esse acervo de experiências que vai facultar as minhas virtudes e entrego para o universo, porque estou alinhado à lei, as consequências e os salários pelo meu trabalho realizado. Não sei se a gente pode entender dessa forma. Também. Eu vou te dar um exemplo bastante simples, que eu já trabalhei na roça, já vivi na roça, e nós temos vários amigos e companheiros de jornada, temos os bois domesticados, ou até vacas para fornecer-nos o leite, temos os cavalos, temos os burros, temos as mulas, etc. Então, o burro, por exemplo, ele vai à exaustão te carregando daqui para lá. Mas se chegar no momento que você coloque a vida dele em risco, você pode tentar o que quiser, ele não coloca a vida dele em risco para obedecer você. Enquanto a vida dele está sendo protegida, ele te obedece quase cegamente. Mas a hora que você coloca a vida dele em risco, querer que ele entre num pântano com você, ele te joga no pântano, mas ele não entra. Querer que ele entre num local... Agora, há outros animais, o cavalo, por exemplo, ele morre com você. Ele simplesmente se joga, ele confia em você, então ele não tem essa expertise ainda. Então, se você jogar ele meio numa galhada de árvore, numa quiçaça lá, que a gente chama caatinga, ou numa mata semelhante, ele vai. Ele se arrebenta todo e vai com você. Agora, o burro mais esperto do que a mula. Quando chama alguém de burro, eu falo que é um elogio você me chamar, porque eu nunca vi animal mais inteligente do que este. Então, nós fazemos tudo em obediência a algo que vise o bem do conjunto. A partir do momento que manda eu aplicar uma injeção, você que é trabalhador da saúde, que eu sei que aquela injeção vai fazer mal para aquela pessoa e não bem, eu não faço, eu me recuso, mas você vai ser mandado embora. Eu vivo na rua, se for o caso, mas não vou violentar a minha consciência fazendo uma coisa que vai prejudicar aquilo que eu acredito, o meu caráter, a minha moral. E nós sabemos de muita coisa, muitas coisas estranhas, tanto na área da saúde quanto em qualquer área em nosso país ou mundo afora. Então nós estamos vendo nessa pandemia coisas absurdas que vão vir a lume já já. Nós estamos vendo, por exemplo, alguém quer se vacinar, tudo bem, já tem mais de 30 milhões de vacinas. Agora, por que só 19 milhões foram aplicados? Onde estão as demais? Então, alguém, mesmo ignorando que é algo que não tem segurança, não tem eficácia ainda comprovadas, está recebendo uma ordem e está executando. Então, se a ordem é para aplicar a vacina em quem quer tomar, se a pessoa foi lá livre e espontaneamente quer receber, nós estamos vendo muitas pessoas que vai confiando que está recebendo e recebe apenas uma seringa sem nada. Sabemos que a desobediência nesse caso não é por saber que a vacina pode prejudicar aquela pessoa. A coisa é muito mais grave. Aí vamos descobrir já já o que está acontecendo. Então, quando eu, como profissional da medicina, sei que vou colocar a vida do meu paciente em risco, e eu não vou me vender para o dono da indústria farmacêutica.
eu posso perder o trabalho, posso perder o meu registro, vou morrer na palha, se for o caso. Mas não vou violentar a minha consciência. Agora, quando eu preciso enfrentar um diretor de um hospital, enfrentar todo mundo para que o meu paciente tenha um bom tratamento, eu vou enfrentar independente se meu trabalho vai ser assegurado ou qualquer coisa parecida. Então, saber hora de enfrentar o mundo, se for o caso, para defender uma causa nobre, ou hora para se calar diante de um bem maior que eu desconheço, mas estou vendo que preciso obedecer porque alguém que está comandando sabe o que está fazendo e visa o bem maior que eu não estou conseguindo ver. Ok, posso falar? Diga. Ó, Sebastião, vocês falando, vocês trouxeram o estudo para um nível assim, no campo social, das nossas interações com os nossos semelhantes, interação entre pessoas. Mas esse treinamento da obediência, da solidariedade, perseverança, nós passamos por isso enquanto elementais, formados por 2 ou mais princípios inteligentes, né? E parece que quando chega no nosso universo, no nosso nível de atuação, a gente parece que desaprende ou esquece disso, né? Porque éramos para sermos mais obedientes, mais solidários, né? E o Alexandre trouxe a frase do ensinamento do Leon Denis, pede para que aprendamos a abrir, a folhear o culto interno em nós, né? Esse livro tem toda essa nossa trajetória, tem todo esse aprendizado, né? Que enquanto elementais, nós éramos muito obedientes. Obedecia, comandava, ora obedecendo, ora comandando, e comandando, até chegar no nosso nível aqui de humanos. Humanos não tão humanizados ainda, mas a gente precisava carregar todo esse aprendizado, né? Sermos mais solidários, mais obedientes, para melhorar a nossa caminhada, a nossa atuação e colaborar com a nossa evolução. Belíssimo, você voltou lá no início, quando você começa. Então, veja a sabedoria disso. Você falou do espírito grupo lá no início. Como elemental que rege um átomo, eu aprendi a obedecer. Agora, eu me uni a mais ou menos 10.000 átomos. São 10.000 cabeças diferentes. E nós precisamos juntos ser uma molécula. Será que isso vai ser fácil? Isso leva decênios. Agora, já nos entrosamos, somos uma molécula perfeitamente harmônica e disciplinada. Mas nós precisamos seguir. E nós vamos ter que unir a mais ou menos 280 milhões de moléculas só para participar de uma célula sanguínea, uma hemácia. Será que nós sabemos nos coordenar 280 milhões de moléculas e obedecer de pronto? Então agora veja o caso que você quer chegar. Todo esse trabalho era instintivo, nós aprendemos instintos, aprendemos sensações. As emoções já estão acima disso. Os sentimentos estão, virtudes ainda muito mais. Só que uma virtude já tem condição de conduzir um ser da mente até o físico, uma virtude. Mas ela precisa ser treinada, ela precisa se fazer. Então o instinto vai transformar em sensação, vai elevar-se ao estágio de emoção, vai trabalhar até chegar ao estágio de sentimento, vai transformar-se em pensamento, vai configurar-se na inteligência intelectiva, emotiva e espiritual até chegar no estado de virtude. Só que nós, almas encarnadas, desconhecemos o significado de uma virtude, do que significa o dever,
a obediência, a resignação, a coragem e etc. Então, nós vamos ver no domingo o amor e o amar. Então, como que eu posso amar alguém se eu nem sei o que é o amor? Agora, se eu sei que o amor é uma coisa e o amar é outra, muito diferente, eu sei construir o amor para, num dado momento, ofertar o amor, sabendo que ofertar o amor ao outro não é dar uma porção de amor preparada, é capacitar o outro conforme eu me capacitei. Nós pensamos que amar o outro é fazer pelo outro o que lhe cabe fazer. Porque eu, como mecânico, se eu consertar o carro de alguém, eu vou continuar mecânico, a cada dia especializando-me mais. E o outro nunca vai aprender nem noções de mecânica? Eu não paro nem para explicar, ó, seu carro funciona desse jeito, ele quebrou por conta da maneira de você conduzi-lo, ou falta de manutenção, etc, etc. No mínimo eu tenho que fazer isso. Agora, se o fulano não interessa, não quero saber, eu te paguei para consertar meu carro. Eu dirijo do jeito que eu quiser. Tudo bem, se você tem dinheiro, mas vai chegar um ponto que aquele mecânico, se eu for esse mecânico, eu não conserto mais o seu carro. Eu não quero ganhar seu dinheiro desonestamente. Por isso que eu fiz um curso de montagem e manutenção de computadores. Só que eu queria ensinar a pessoa que levasse o computador, a partir dali, ela não ficar mais na minha dependência. Eu tive clientes? Não tive. Todo mundo quer que você conserta, mas não quer aprender como funciona, porque dá trabalho. E o que nós estamos vendo no próprio corpo, eu desconheço o meu próprio corpo. Como que eu posso coordenar os movimentos desse corpo para exercitar uma emoção, para transformá-la em virtude? Se quando eu dou um comando ninguém me obedece, eu quero fazer uma coisa e sinto outra. Eu olho para um local, eu estou enxergando uma coisa que me perturba e não percebo que o que me perturba é o que está dentro de mim, não é a coisa em si. Por isso que não dá certo. A alma está sendo edificada, ela é uma fração diminuta que nasceu segundo Miramês. Quando desencarnamos, levamos uma experiência e agora uma parte desse ser volta, mas é como se fosse uma fita gravada, só que agora nós vamos limpar a fita, colocar o conteúdo dessa encarnação na consciência e a fita volta virgem. É o que ele fala, o espírito, ele começa um preparo para reencarnar, ele é um todo unificado e vai ser a mínima parte que vai buscar o domínio da matéria. E essa mínima parte começa uma experiência virgem, porque é um experimento novo e vai ter que aprender por si para que ela seja uma individualidade um dia, mas no mínimo antes ser uma alma iluminada pelo saber e ao mesmo tempo pelo reto viver. Por isso que nós pensamos que esquecemos. A alma não esqueceu, é porque ela não possui. Agora, se eu consultar a minha consciência, o Espírito, esse livro oculto em mim sabe o que fazer. Agora, resta dizer se eu quero obedecê-lo. Como Jesus nos ensinou que é obediência. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque Ele não sabe mais do que Deus. Então, a Deus se obedece, como no caso de Jesus, cegamente. Porque ele não visa o mal dos seus filhos, visa o bem do conjunto. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu pai. Mas, ao mesmo tempo, quando olhava para nós, ele dizia, eu sou a luz do mundo. Como se dissesse, se vocês seguirem-me, já estará no lucro. Como Paulo de Tarso percebeu, após muito trabalho, e disse-nos, sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vivo, é ele que dá as ordens e eu obedeço e executo. Porque sei que ele quer o meu e quer o bem do conjunto. Então, quando a gente entende essa realidade, então se eu conheço a nossa Constituição, a Carta Magna do nosso Brasil,
Se eu conheço os meus deveres e os meus direitos. Sei das minhas responsabilidades. Se eu quero pleitear algum direito, primeiro eu cumpro os meus deveres. Agora, quantos querem somente direitos sem cumprir os deveres? Quantos assaltam o próprio patrão porque não faz o que foi contratado para fazer e quando sai do trabalho ainda coloca o patrão na justiça e quer tirar um tanto mais? Está arrumando uma encrenca para o futuro? Será aquele patrão que vai à falência por os funcionários roubá-lo? Vai à falência de novo, vai outra vez, está devolvendo. Não tem direito de trabalhadores honestos, porque como trabalhador, que era para ser obediente, honesto, honrado, não foi. E agora quer comandar alguém honesto? Não consegue. Vai comandar alguém que vai ser mais larápio do que ele próprio. Mas vamos lá. Você falou do conhecimento, Sebastião, e a gente sabe que o autoconhecimento, em sua essência, e o autoconhecimento pela anatomia do espírito, né, e daquilo que ele é constituído, os seus veículos de expressão, né? O corpo, a expressão do perispírito, o corpo espiritual, a expressão da mente, e assim por diante, né? E nós sabemos que a composição as expressões, elas se dão do sutil para o mais denso, né? Voltando um pouquinho lá, da unificação dos princípios inteligentes, a gente tem a organização desses elementos, eles se organizam e existe, a partir do todo Deus, uma redução de frequência até atuar no mundo das formas, né? Então, como você já falou lá no início, desde do bóson, do quark, do próton, elétron, dos átomos, das moléculas, tudo isso vem estagiar para dentro do mundo das formas e experienciar todas essas situações que os estágios proporcionam, né? O conhecimento, ele é importante, mas mais do que o conhecimento é o autoconhecimento. Mais do que se não me engano, é o Nicanor também que vai falar, muito mais importante do que compreender também é sentir. Todo esse autoconhecimento, ele vai ser valorado pelo sentimento, né? O eletromagnetismo do sentimento, ele é muito maior do que o eletromagnetismo do pensamento. Então, a gente pode compreender que o sentir, diante de todo esse conhecimento que foi aplicado e esse autoconhecimento também que foi constituído pela vontade de saber quais são os veículos e como eu faço para comandar, como você deu o exemplo aí, que você era motorista, mas dado momento não sabia como comandar a máquina. Então eu atribuo responsabilidade por estar no comando e valorizo todas essas experiências com o sentimento. A gente pode entender assim também? Vamos, aí o sentimento está onde? Está já no terceiro estágio. Então, primeiro você Sim. tem o autoconhecimento. Você estudou a anatomia do ser, do que ele é constituído, mas não sabe como ele funciona. Aí você vai estudar a fisiologia do ser, como esses elementos se entrelaçam, como eles reagem. E vai produzir um resultado, esse resultado que é o sentimento. Agora, se eu tenho os três estágios, autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, agora o sentimento fala mais alto porque ele é o terceiro degrau que começou com o autoconhecimento. Eu conheci a máquina, eu coloquei a máquina para funcionar e ela produziu um resultado. O resultado seria esse sentimento. Então, que o conhecimento inicial, o saber inicial, se transformou em algo maior, porque você aprendeu a conduzir a máquina, e agora ela está produzindo algo. Esse algo, dos instintos às virtudes mais nobres, nós podemos colocar tudo isso na pauta dos sentimentos. Sentimentos menores, sentimentos superiores. Por isso que um sentimento bem alinhado, você cria um novo pensamento. Você sente primeiro e pensa depois. Se eu penso primeiro
e vou sentir depois o que é que eu estou pensando, porque o pensamento começa a criar e o sentimento vai qualificar. Baseado na minha inteligência, se eu estou pensando o que não devo, quem é que vai qualificar o que penso? Agora, se eu elejo primeiro o sentimento nobre para depois pensar o que eu quero fazer, agora eu já começo a pensar para criar o veículo para expressar o sentimento que foi elegido. Perfeito. Podemos parar por hoje, Alexandre? Eu acho que O Alexandre podemos. ficou quieto, eu acho que ele está já maquinando alguma coisa para a próxima. Para a próxima, porque senão nós vamos cansar as pessoas. Agora a gente volta. Aqui, viu? Eu tenho um cardápio fabuloso. O cardápio só começou, então nós vamos uma vez por mês nesse estudo. Você já pode organizar, então uma vez por mês. E na próxima o Alexandre começa com a pauta dele, porque ele nem começou, ele só fez uma pergunta. Porque hoje, na realidade, nós nem tocamos de leve no conteúdo do livro de fato. Falamos de alguma forma geral, alguns comportamentos, porque a pergunta da Neuza já avançou na pauta, né? Mas era necessário para hoje. Muito bom. Então, a nossa gratidão profunda ao esforço, à contribuição de cada um de vocês, e deixa a mensagem final cada um para o nosso público, nossos internautas e telespectadores muito amados. As damas. Como sempre, a gente só tem que agradecer, né? Esses momentos assim, que a gente estuda um pouco mais, pensa junto, sempre a gente dá um passo mais à frente. Espero que todos que estiveram aí conosco, ou que ainda vão nos assistir, também aproveitem essas reflexões todas e caminhem um pouquinho mais, né? Então, minha gratidão a todos, e um abraço carinhoso a todos que se sintonizam conosco e que colaboram, né, para despertar a consciência a caminho, iluminando e libertando consciências. Gratidão. Glauber. Pode falar, Glauber. Somos gratos também pela oportunidade, pelo convite, né? Que toda essa reunião nobre para discutir sobre as questões mais embrionárias da vida, até os sentimentos mais nobres, todo esse intervalo é uma obra fascinante e que, uma vez permitido a não resistir a esses conhecimentos, a gente sabe que o arrebatamento ele é natural, né? Quando a mente se abre para uma nova ideia, né, ela jamais volta ao seu tamanho normal. Então, realmente agradecer mesmo pela oportunidade e que nós possamos, a partir dessas reflexões, despertar nas pessoas esse energismo que já existe nelas pela destinação, que é a fatalidade da lei, que é a evolução. Gratidão. Alexandre. Fruto dessas apresentações que nós temos feito, nós temos recebido a felicidade de vários estudantes de todas as regiões do país irem somando a essa egrégora do despertar. E tem sido comum as pessoas se perguntarem como fazer para participar de um grupo de estudo, para continuar essas reflexões. Eu vou passar o meu e-mail para que, se você tiver interesse, você passar um e-mail e a gente passar as opções que nós conhecemos de estudo do grupo Despertar. É mirames, com Z, @hotmail.com. Miramês é um nome fácil. É onde está na capa do livro como orientador Despertar. E para encerrar a contribuição hoje, vocês falaram, vocês
chamou a coragem. Você também, obediência, falou bastante de coragem, essa coragem de ter a responsabilidade, de assumir os comandos. E tem um ser que vem me visitando há algum tempo que me convida a estudar Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, no capítulo Jesus e Coragem, ela diz o seguinte: coragem conquista que difere muito de temeridade. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Então, por aqui nós já sabemos que aqueles que não nos governam não são homens de coragem, são homens temerários, porque agem de forma precipitada, impiedosa e irresponsável. Ela continua: autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos de Jesus, e rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. É o que nós estamos passando hoje. E ela continua: o medo é inimigo atroz que dizima a vida aos milhões. As vidas estão sendo dizimadas pelo medo. Continuando ainda em Joana, ela diz: a coragem de viver deve ser treinada. Apoia-te nele, Jesus, sob tribulação ou fora dele. Busca-o. Presta atenção, amigo ouvinte. Sob tribulação ou fora dela tribulação. Joana diz: busca Jesus. Da coragem de Jesus, busca-lhe o exemplo. E ela conclui: tem coragem de viver. Ela convida que em toda e qualquer tribulação, em toda e qualquer situação, tenha coragem de viver a vida que o Criador nos colocou, sem medo de viver. E aí sou eu, não aceito a imposição daquilo que te impede de viver a vida que o Senhor Deus nos deu. E afinal, minha contribuição é que você tem uma centelha de coragem, porque coragem é virtude. Obedece à intuição, a essa voz que fala dentro de você, de qual que é o caminho. Permite que essa coragem, ela oriente e convide o medo que existe em você a vencer as suas barreiras, os seus receios complexos, para que o teu medo também evolua. Porque ele está aí, gritando dentro de você, pedindo orientação e promoção. E quem vai orientar e promover o medo que tem dentro de você é a própria coragem que existe em você, mas que se você não der um passo, pelo menos um passo, direção à coragem, essa coragem não poderá dar 10 passos em sua direção. Obrigado pela participação. Gratidão a vocês. Deus nos abençoe e nos faça sempre instrumentos da sua doce e amorável paz. Então, mês que vem nós voltaremos, mais ou menos na mesma data, na primeira quinta-feira do mês, se não tiver nada agendado. Então, domingo, o nosso tema será o amor e o amar, que é o primeiro item de nosso segundo livro.
Então, nosso carinho, gratidão e esperamos merecer a sua parceria. Pedimos desculpa pelos problemas técnicos, porque está acontecendo muitos desajustes vibracionais nas ondas e frequências do sistema de telecomunicação no mundo inteiro. Então, quando é comprometido a transmissão, nós gravamos uma segunda cópia e de imediato postamos para que você não tenha prejuízo nos estudos. Então, no domingo, o nosso encontro, o amor e o amar. E depois nós falamos do cardápio da semana seguinte. Tá bom? Deus abençoe a todos e nos faça sempre instrumentos de sua doce e amorável paz. Obrigado a todos que nos ajudam na divulgação, ao César Ayala, a vocês, internautas e telespectadores, às emissoras parceiras, que esqueci de falar no início, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV Espaço Espírita e Rádio Web Espaço Espírita, Santa Catarina, e o canal Mais Brasil de Frutal, Minas Gerais. Deus os abençoe e os ilumine a cada dia. Grande abraço. Namastê.